Boa tarde a todos, bem-vindos a esta segunda sessão do Espaço à Quarta. O Espaço à Quarta vem trazer até nós as aplicações do espaço no nosso dia-a-dia, sempre na presença de um investigador ou especialista de uma empresa espacial portuguesa, para que se saiba em que é que são usados os dados e os resultados da investigação espacial. Esta iniciativa é feita pelo ESER Portugal, que resulta da colaboração entre a Ciência Viva e a Agência Espacial Europeia, mas também em colaboração com a Portugal Space, com a Agência Espacial Portuguesa. Hoje estamos à conversa com Teresa Ferreira. Boa noite, Teresa. Boa tarde, mas já é noite. A Teresa Ferreira tem uma licenciatura e um mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computação pelo Instituto Superior Técnico e é atualmente a diretora de espaço da GMV Portugal. A diretora de espaço parece assim uma coisa, é Space Director, é diretora de todo o setor espacial desta empresa e tem trabalhado sobretudo, foi assim que ela começou a trabalhar na GMV em 2004, nas aplicações de Sistema Global de Navegação por Satélite, nomeadamente no desenvolvimento do Galileu. O Galileu, que como sabem, é o sistema de navegação completamente desenvolvido pela Europa e que irá substituir, ou não direi substituir, mas pelo menos complementar o GPS, que é de origem norte-americana. Portanto, navegação por satélite, toda a gente sabe de que é que estamos a falar daquelas coisinhas que nos indicam o caminho quando vamos no carro, daquelas coisinhas que permitem programar a rota dos aviões, a rota dos navios, sem a qual andaríamos mesmo muito perdidos sobre este nosso planeta. Nós vamos começar por perguntar, Teresa, como é que foi atraída para esta área? Porque a sua formação de origem em Engenharia Eletrotécnica e de Computação era um bichinho que já tinha pelo espaço ou isto foi um encontro na sua vida ao longo do seu trabalho? Boa tarde, muito boa tarde e obrigada pelo convite. Consegue ouvir-me, não é? Já tenho o som ligado. Portanto, boa tarde, obrigada pelo convite. De facto, é um enorme prazer para mim participar aqui nestas conversas, neste formato descontraído. Acho que funciona muito, muito bem. Antes de mais, também quero felicitar a iniciativa e todo o trabalho da Ciência Viva e do ESER Portugal na divulgação da área de espaço, que é muito útil e cada vez temos mais gente a vir no espaço, a vir trabalhar para o espaço. Eu acho que vocês têm também aqui uma componente importante nesta área. Como é que eu vim parar a área de espaço? Portanto, eu no meu ensino secundário gostava muito de matemática, de física, logicamente escolhi engenharia, formei-me em telecomunicações e depois o meu trabalho final de curso foi numa tecnologia que era a banda ultra larga, ultra wideband, que na altura era uma tecnologia emergente e também funciona de uma forma muito similar do GPS, no sentido em que espalha o sinal na frequência. E, portanto, quando comecei à procura de trabalho, quer dizer, a tecnologia era semelhante e naturalmente vim parar esta área, mas foi absolutamente por acaso. Mas pelos vistos gostou. Gostei e fiquei, ainda estou cá. E o que é que acha mais aliciante no seu trabalho e também, se calhar, os desafios que tem deparado ao longo do seu percurso? O espaço para mim tem muitas componentes. A primeira, de facto, tem uma componente de fascínio, da descoberta, do desconhecido, portanto, mexe aqui com essa parte, mas, por outro lado, para mim, o espaço também é um instrumento poderoso de diplomacia, isto é, quando olhamos para a Terra vista do espaço, não há fronteiras, costuma-se dizer isto, mas eu acho que é muito importante, porque, de facto, temos desafios globais que só globalmente é que podemos enfrentar, e quando olhamos para o espaço, somos todos no mesmo planeta, e, portanto, somos todos irmãos, entre aspas, portanto tem esse aspecto também. Em relação ao trabalhar na área do espaço, eu venho da área de engenharia, portanto em termos de tecnologia é de facto muito desafiante, porque por um lado estamos a inventar tecnologia que ainda não existe para fazermos o que queremos fazer, portanto, por outro lado é uma área muito multidisciplinar, portanto ninguém percebe de tudo, obviamente, e, portanto, só colaborando com as diferentes áreas é que conseguimos fazer coisas interessantes.
Depois tem toda a parte do desafio, portanto, cada projeto que fazemos, trabalhamos muito com a Agência Espacial Europeia, e cada projeto é uma coisa nova que nunca ninguém fez e que estamos a imaginar como é que vamos resolver um problema novo e, portanto, de facto é engraçadíssimo as nossas conversas de Copa. Eu acho que devíamos partilhar e publicar algumas, porque é fantástico. Portanto, o espaço na GMV e em Portugal em particular são de facto as pessoas e as equipas que trabalham no espaço. Claro, claro. Disse aí uma coisa que eu gostaria de relevar aqui para quem nos está a ouvir, que é que muitas vezes são obrigados a desenvolver tecnologia e coisas novas para responder a um problema colocado pelo espaço. Portanto, por um lado, estão a resolver problemas para as pessoas, como o GPS, portanto, ou os sistemas de navegação por satélite. Por outro lado, estão a fazer avançar a tecnologia e a ciência ou sentirem necessidade de criar novos instrumentos, novas tecnologias. E é interessante saber isso. E quais são as competências mais importantes que tem que ter para exercer um cargo de diretor? É diretora da área do espaço, portanto, qual é a dimensão da sua equipa? Portanto, nós em Portugal, a empresa são mais de 120 pessoas neste momento, temos cerca de 50 pessoas a trabalhar na área do espaço e, como dizia, e acho que também vai ficar, no final desta conversa vai ser claro, em áreas muito diferentes e, portanto, aqui e eu vejo isso muito nos projetos nesta área, é não percebermos tudo sobre um assunto e estarmos sempre a aprender uns com os outros. E de facto, esta contribuição de toda a equipa que faz com que o todo faça sentido. Eu acho que isso é portanto, o ouvir, o partilhar, e, claro, trabalhar muito. Isto tudo faz parte. E o facto de ter que trabalhar com equipas multidisciplinares, com vários tipos de formações, vários tipos de pessoas. Se calhar eu perguntava-lhe assim por alguns exemplos de aplicações, por exemplo, na área do ambiente, que nós imaginamos que não conseguimos estar a monitorizar toda a Terra assim andando de Jeep, embora seja sempre preciso ir lá de Jeep. Como é que nós podemos monitorizar a partir do espaço? Pode-nos dar, se calhar, alguns exemplos concretos de aplicações em que tenham estado envolvida? Sim. Em relação ao ambiente, a comunidade científica identificou 54 variáveis climáticas essenciais, portanto, para monitorizarmos o clima e as alterações climáticas. Dessas 54 variáveis, só para ter uma ideia, mais de 50% só podem ser medidas a partir do espaço. Estamos a falar desde a altura do nível do mar, pronto, de composição atmosférica, de características de nuvens, de ventos. Há uma série, são 54, lá está, muitas variáveis que estão a ser usadas atualmente nesta questão das alterações climáticas. Para ter também uma ideia, e agora trazendo aqui, relacionando com a pandemia, queria lhe dar um exemplo também do que nós fizemos, uma iniciativa que foi lançada em junho de 2020, já parece há muito tempo, mas para mim ainda foi ontem, em que quase toda a Europa estava confinada, e houve uma iniciativa entre a Comissão Europeia e a Agência Espacial Europeia para lançar uma plataforma com o objetivo de demonstrar como é que dados de observação da Terra podiam ser usados para monitorizar mudanças sociais e económicas no âmbito da pandemia. A nossa equipa em Portugal participou nesta plataforma e o que nós fizemos foi análise do lixo urbano. Portanto, escolhemos 2 cidades, uma delas na Grécia, uma em Itália, e o que fizemos foi análise e identificação de aterros ilegais, de classificação do que estava nesses aterros, pneus, metal, plástico, etc., delineação, volume dos aterros. Portanto, isto é um exemplo de aplicação que fizemos na ajuda à pandemia durante o lockdown total nestes países e nestas cidades, mas que obviamente tem aplicações fora, em cenário pós-pandémico, não é? Claro. Por exemplo, para ajudar o planeamento da recolha de lixo urbano, etc. Claro, portanto é possível não só determinar onde é que está a ser depositado lixo e não devia lá estar o lixo, como também é possível detectar a partir dos satélites, detectar o que é que lá está, qual é a composição
para preparar melhor uma limpeza. Isso é fantástico. Sim. E para nós também todos ficámos muito impressionados, creio eu, as imagens, foi das vezes que eu me lembro das imagens do espaço chegarem à televisão com a evolução da poluição, ver a diminuição dos gases poluentes na atmosfera, tudo a ficar mais limpo, foi de facto uma experiência que nos deu, enfim, não pelas melhores razões, mas uma boa imagem de como o espaço consegue ver o que se passa na Terra a partir lá de cima. E, portanto, o ambiente, o lixo é uma boa... E também há outros aspectos que podemos ver, como isso do lixo, então também se calhar é possível fazer um melhor ordenamento do território. Sim, sem dúvida. O ordenamento do território, por exemplo, nós em Portugal temos uma das equipas muito reconhecidas a nível europeu no fornecimento de serviços de Copérnicos, o Programa Europeu para a Observação da Terra, e nomeadamente na produção de mapas. Portanto, nós fazemos não só relacionado com a ocupação e uso do solo, mas também, agora trazendo aqui para uma área que se calhar é mais perto de nós, mas mais marítima, uma das coisas uma das áreas que a equipa em Portugal trabalha muito é na vigilância marítima integrada. Portanto, a ideia aqui é usar dados de satélite, dados de estações terrestres, dados da AIS, por exemplo, no caso dos navios, e integrar tudo de forma a aumentar o conhecimento situacional do que se passa no mar, mas também na detecção de comportamentos suspeitos. Portanto, se nós, por exemplo, virmos uma embarcação mais pequena, que faz muitas viagens para uma embarcação muito grande, pode ser aqui um comportamento suspeito de alguma atividade potencialmente ilegal. Claro. Deixa-me só aqui clarificar, porque falou em AIS. AIS é o Automatic Identification System, sistema de identificação automático que todos os navios, enfim, legais, têm de ter um transmissor. E esse transmissor consegue ser detectado pelos satélites, é isso? Sim, usamos tanto os que são o sinal que pode ser detectado por satélite, o tal SAT-AIS, ou por estações terrestres também. A ideia aqui normalmente é sempre a mesma, é usar o máximo de informação disponível, quer seja por satélite, por sensores locais, toda a informação que houver disponível, e a partir daí fazer processamento de dados, neste momento já com a possibilidade de usar técnicas de inteligência artificial para esta detecção de comportamentos que possam ser suspeitos de alguma forma. Claro. Portanto, já não é preciso andarmos a ver, navio a navio, o que é que ele está a fazer, olha agora apagou o sinal, olha agora está a descarregar para um navio maior. Portanto, é possível desenhar algoritmos, quer dizer, escrever programação, algoritmos que detectem isso automaticamente, é isso? Sim, e treiná-los também, portanto, treinar os algoritmos do género de dizer, olha, este é um comportamento suspeito, porque muitas vezes são apanhados e, portanto, podemos dizer que o comportamento daqueles navios era suspeito, e, portanto, o algoritmo vai aprendendo o que é suspeito, o que não é suspeito, o que deve ser e o que não deve ser. Claro, portanto, isso é fantástico, que eu conheci uma vez pessoas de uma organização não governamental que atuava na área do Pacífico e que faziam isso através das aplicações, aquelas aplicações que são de livre domínio, que são gratuitas, que nos permitem seguir os barcos. Se estiverem interessados, podem descarregar isso no vosso telemóvel. Há uma série de aplicações gratuitas que é o tipo Ship Finder, há vários, como também há para os aviões e assim. Então eles usavam isso e faziam trabalho voluntário, faziam turnos, observar, seguir cada navio e ver quando é que eles entravam lá numa áreazinha marítima protegida. Agora talvez se tivermos satélites e algoritmos de inteligência artificial, podemos ir muito mais longe. Claro. Não é? Usar os nossos recursos humanos, digamos, para fazer outras coisas. Muito bem. Isto se calhar também referi nesta, que agora falávamos do lixo, também gostaria de referir uma aplicação que estamos agora a desenvolver, um serviço que estamos a desenvolver também com o técnico, que é relacionado com a monitorização de plásticos no oceano. E eu acho que isto também tem muito potencial, portanto, não só de usar o satélite para identificar grandes massas de plástico no oceano, mas depois juntar também com modelos numéricos
que tem em conta, por exemplo, as correntes e perceber como é que o plástico viaja no oceano, tanto no futuro como no passado. O que é que isto permite? Perceber onde é que ele foi largado no oceano, onde é que ele foi descarregado no oceano. Eu acho que isto também é o tipo de aplicação que é muito útil para as autoridades que estão a monitorizar estas descargas. Mas aí consegue determinar aquelas grandes áreas de plástico, como as pessoas chamam as ilhas de plástico, só para chamar aqui a atenção que não são ilhas, não é? São sítios onde se aglomeram uma série de detritos de plástico que são trazidos pelas correntes e que formam grandes extensões neste momento já em todos os oceanos, infelizmente. Mas o mais conhecido era o do Oceano Pacífico. Mas conseguem detectar a partir do espaço que há ali um material que é diferente e que é plástico, conseguem detectar que é plástico. Sim, que é plástico, sim, e em termos da granularidade, depende obviamente do que tivermos a usar no satélite, da resolução do satélite, portanto, do tamanho do pixel. Nós identificamos plástico por pixel, se o pixel for grande, tem que ser massas grandes, mas se o pixel for mais pequeno, pode ser. Depende da resolução. Significa que nós podemos utilizar os satélites para monitorizar o oceano, não só, claro, as variáveis climáticas, a temperatura, tudo isso, medir o nível do mar, não é? Como este que foi lançado agora há pouco tempo do Copérnicos, mas também controlar a poluição e a pesca ilegal. Portanto, serão bons contributos. Sim, sem dúvida. Muito bem, então agora vamos voltar outra vez à terra firme, digamos assim, mas também há acidentes no mar. Quando há acidentes, emergências, vocês também conseguem detectar e que contributos é que dão, qual é o vosso papel nessas situações? Ok. A GMB em Portugal, nós trabalhamos para o Serviço Copérnicos de Gestão de Emergências. E, portanto, a tecnologia espacial aqui é usada em todo o ciclo de gestão de emergência, desde a prevenção, a preparação, a resposta e a recuperação. Aqui, quando falamos em emergências, falamos em incêndios, por exemplo, em cheias. E como é que isto funciona? A ideia é que os vários Estados-membros ou instituições dentro dos Estados-membros, neste caso, por exemplo, a Proteção Civil ou até algumas ONGs, possam fazer ativações que permitam pedir à Comissão Europeia mais informação sobre algum, no nosso caso, aconteceu, por exemplo, os incêndios, não é? Portanto, a Proteção Civil faz uma ativação em que pede uma análise do incêndio, aconteceu um incêndio de Monchique, por exemplo, de como é que é a situação do incêndio de Monchique. Então, a Comissão Europeia, que é o Instituto da Comissão Europeia, a JRC, faz a ligação com este consórcio industrial da qual a GMV Portugal faz parte, e então chama os membros do consórcio a darem resposta. E então há aqui vários tipos de resposta. Há desde o mapeamento rápido, portanto nós estamos 24/7 disponíveis e alerta para responder a qualquer altura a uma ativação deste género, e para alguns produtos, algumas ativações temos que responder em 3 horas, ou 7 horas, ou 9 horas, dependendo dos produtos que estamos a dar, e depois publicamos os resultados num portal público. Portanto, no caso dos incêndios, por exemplo, temos que fazer uma delineação da zona de incêndio, mas sobretudo onde trabalhamos também muito é na área do risco e da recuperação. Portanto, o mapeamento das áreas ardidas e depois ver a erosão causada pelo incêndio, os danos e depois a análise de risco. Claro, porque quando vos é pedida essa análise de situação, que satélites é que vocês vão usar? Fazem recurso a que constelações de satélites? O que nós fazemos, nós neste caso, recebemos logo as imagens disponíveis. Portanto, a Comissão Europeia é que trata de adquirir, às vezes, imaginemos que for imagens de alta resolução que são precisas ser compradas, é a Comissão Europeia que compra e que nos dá as imagens para nós processarmos. Porque, como sabe, há satélites que têm tempos de revisita, se calhar de dias, de horas, e, portanto, para responder em 3 horas temos que ter já... Então, este tempo começa a contar desde a aquisição da imagem, ou da disponibilização até. Ok, pois é, por isso é que eu estava a perguntar, porque claro. O satélite só passa vários dias depois ou várias horas depois e entretanto já ardeu, mas se calhar para fazer depois no final a recuperação da área ardida, perceber o que é que ardeu e as condições em questão é mais simples.
Sim, e sobretudo em prevenção, trabalhar em prevenção eu acho que é muito, muito útil. Nós temos alguns projetos a decorrer com por exemplo, o ICNF, na gestão de florestas também, não só, também trabalhamos com outras entidades nacionais na área da gestão florestal e temos muitos produtos que podem ser usados para prevenção e gestão das florestas. E já alguma vez pensaram em criar alguma aplicação de telemóvel em que os cidadãos pudessem ver? Existe a aplicação da Proteção Civil, mas aí dizem o risco de incêndio com uma cor, não é? E é baseado, no fundo, essas aplicações que nós utilizamos e que nós estamos sempre a consultar a toda a hora, sobretudo no verão, essas aplicações baseiam-se em dados que vocês e empresas do vosso género, baseado em imagens de satélite, analisam, mapeiam e produzem essa informação, não é? Sim, mas sobretudo também ter em conta aqui que os especialistas é a proteção civil e, portanto, nós interagimos muito com os utilizadores no sentido de, então, quando criamos análise de risco e fazemos o mapeamento geoestatístico do que se passa, distanciamento a povoações, coisas desse género, é tudo com um grande input da proteção civil, porque eles de facto é que são os especialistas nesta área. Claro. E agora, se calhar, falávamos também relativamente a acidentes em mar, e vocês têm intervenção, ver, por exemplo, as ondas ou meteorologia, ou não têm intervenção nessa área? Nós temos, por exemplo, um caso de ajuda, por exemplo, na parte da ajuda humanitária. Imaginemos, há um tsunami num sítio. Muitas vezes há ativações em que nós somos chamados a mapear, por exemplo, os acessos. Imaginemos, Portugal vai enviar uma ajuda humanitária para algum sítio, pode fazer uma ativação para perceber que acessos é que estão de pé, que acessos é que desapareceram, para planear como é que vai ajudar, como é que vai chegar aos sítios. Por exemplo, conseguimos, obviamente, por satélite, ver quais são as zonas que sofreram mais impacto de um tsunami, por exemplo, e assim dar apoio a quem está a organizar esta ajuda humanitária a planear as atividades. Portanto, são uma série de aplicações que envolvem uma equipa com certeza muito vasta e com muitos projetos completamente diferentes, não é? Projetos de observação da Terra, senão que tipo de profissionais é que têm? Nós, nesta área específica dos serviços copérnicos, trabalhamos muito com geógrafos, com especialistas de GIS, de território. Sistemas de informação geográfica. Sim, sistemas de informação geográfica, engenheiros de território. Porquê? Porque são porque temos que produzir estes mapas e fazer estas análises. Claro. Nós temos também trabalhar, portanto, isto é a parte das pessoas que estão operacionalmente, não? As tais que são chamadas e alertas 24/7. Por outro lado, e um bocado em background, temos todos os especialistas em ciência de dados que trabalham algoritmos de inteligência artificial para ajudar na detecção para as pessoas. Portanto, o trabalho não é manual, também há trabalho manual, mas temos que ter ferramentas automatizadas que ajudem este trabalho e tornem mais operacional. Claro. Podem ver, por exemplo, algoritmos que permitem ver onde é que houve alterações numa imagem. Não? Tem uma imagem antes, uma imagem depois e sem ter que estar alguém lá à lupa a ver o que é que mudou, quais foram os pixels que foram alterados, terem algoritmos que vos deem imediatamente qual foi a diferença, não é? Claro, portanto, aí precisam de matemáticos, de programadores, de engenheiros informáticos, não é? Pessoas que saibam fazer esse cálculo. Cientistas de dados, não é? Que se fala tanto em data science, mas é isso, exatamente isso. Claro. E depois tem a outra parte, digamos, mais clássica da sua área de formação, das antenas, dos sinais, de tudo isso, não é? Processamento de sinais, tudo isso. Portanto, são mesmo diferentes tipos de formação de pessoas que têm aí. Agora, vemos que, entretanto, vemos a GMV envolvida numa missão
completamente diferente, segurança planetária. Eu quando li isto, segurança planetária, pensamos logo em Guerra das Estrelas. Não, não é isso. É segurança planetária em termos de proteção contra possíveis meteoritos que nos venham atingir, que não queremos que nos aconteça como aos dinossauros, não é? Queremos tentar perceber como é que nos vamos defender caso haja uma eventualidade dessas, isto, claro, se entretanto não nos extinguirmos por outros motivos mais prosaicos, como Espero que não. dar cabo do clima ou dos animais, ou da biodiversidade. Bom, explique-me lá então como é que funciona esta missão Aera. Eu não sei se quer que ponham já o vídeo ou se quer dizer qualquer coisa antes. Sim, não, começamos com o vídeo e depois eu acho que se surgirem perguntas depois vamos bem, ver. podemos passar então o vídeo, por favor. É uma missão que resulta é uma colaboração entre a NASA, a Agência Norte-Americana Espacial, e a ESA, a Agência Espacial Europeia. E a GMV entra pela parte do trabalho que está para a ESA, não é verdade? Sim, claro, sim. E portanto agora estou a passar o vídeo. Portanto, como a Ana já dizia, é uma missão de defesa planetária. E portanto há aqui, a questão é exatamente essa, é como é que nós defendemos a Terra de um embate de um asteroide que vem em direção à Terra. Portanto, esta missão é dividida em duas partes, a parte do ERA, que eu vou falar depois, da parte da ESA, e a parte DART da NASA. A NASA o que vai fazer é uma sonda que se vai despenhar numa lua num sistema binário de asteroides, criando uma cratera. O objetivo é, com este impacto, conseguir desviar a trajetória da Lua, que está à volta do asteroide maior. Portanto, é um sistema binário, são dois asteroides, o DART lança-se contra a Lua pequena e depois vamos medir o desvio da trajetória. Passados uns anos chega o ERA, que é o que nós estamos a ver agora, e que vai então analisar a cratera, ver o que é que aconteceu. Vamos analisar aqui, acho que estamos a falar da altimetria, e exatamente que é feita com laser. Já agora este laser foi desenvolvido em Portugal, portanto vamos ver o tamanho da cratera, identificar também a superfície do asteroide, etc. Depois enfim, há uma série de outros sensores, como temperatura, aqui estamos a ver imagens espectrais, e depois este CubeSat. Aliás, vamos lançar 2 CubeSats pequeninos, equivalente a uns drones, vá lá, que vão sair da sonda, testar aqui umas tecnologias de comunicação com a sonda e depois aterrar. Aqui há 3 componentes principais: a defesa planetária, claro, também a componente tecnológica de testar tecnologia nova e, finalmente, a ciência, porque depois vamos tentar perceber de que é feito o asteroide, o que é que está dentro, qual é a composição, o que é que está dentro da cratera e fazer esta análise. Mas isto é uma missão muito complexa, não é? Tem muitas fases e muita coisa, e eu adorei ver aquelas 2 malinhas, parecem as 2 malinhas a saírem da sonda, a abrirem as asinhas, que não são asinhas, obviamente, são painéis solares, e a gravitarem depois à volta do asteroide. Aquilo são CubeSats, não é? sim. E vão ter esse papel de mapear, são esses CubeSats que têm os instrumentos para mapearem o asteroide, não é? Temos vários instrumentos. A sonda em si tem o instrumento do altímetro, do laser que víamos e da medição da temperatura, e depois cada um dos CubeSats tem instrumentos próprios. Por exemplo, um deles tem um espectrómetro, outro vai tentar medir a massa do asteroide e, portanto, isso eles chamam, até estes CubeSats são chamados de experiências. Portanto, há equipas diferentes que, aliás, houve um concurso para propostas de experiências e quem é que tinha as experiências mais interessantes para fazer em cima dos asteroides e pronto, e depois vão, cada um é independente e depois há de fazer a sua experiência. Claro. Mas aqui... Diga, não, diga. Não, ia voltar ao panorama global, portanto falámos de colaboração e de facto eu acho que é um exemplo excelente de colaboração por um lado, e depois de facto há o slogan que a ESA diz muito, que é: os dinossauros não tinham agências espaciais, e portanto aqui eles não se podiam proteger
pode ser que nós consigamos proteger. Nós consigamos proteger-nos. Mas tudo isto tem sempre por trás um fundo que é nós conhecermos mais sobre o sistema solar, porque cada dia nos vão chegando coisas novas e chegamos à conclusão que de facto sabemos ainda pouco sobre o sistema solar. E queremos saber sobre o sistema solar não é só para nos protegermos de eventuais meteoritos, mas também para saber como é que a Terra foi criada, como é que o sistema solar foi criado, no fundo sobre as nossas próprias origens. Portanto, aqui estamos a discutir ao longo desta conversa como o espaço nos permite obter novas tecnologias e novas áreas de intervenção na Terra para nos protegermos e para aplicações que são úteis no nosso dia-a-dia, mas por outro lado também como é que o espaço nos faz sonhar e nos faz conhecer mais sobre o nosso próprio sistema solar e o nosso planeta. E essa missão é de facto uma missão fantástica, defesa planetária. E é sempre fascinante falar com os nossos especialistas que estão a trabalhar neste projeto, não é? Portanto, porque vamos ver, isto nunca foi feito, portanto estamos a falar a Lua do asteroide tem uma gravidade muito, muito baixa e portanto aqui um dos grandes desafios, e que é onde a GMV, a equipa portuguesa está a trabalhar, é exatamente isso, é como é que vamos, é neste equilíbrio, portanto a maior parte das missões são controladas através de terra, em que enviamos comandos para as sondas, e neste caso a gravidade é tão baixa que qualquer erro, quer dizer, não podemos demorar 1 ou 2 dias a enviar um comando. Qualquer erro pode levar a uma catástrofe. E, portanto, há aqui um grau de autonomia que esta sonda tem que ter. E isto é absolutamente inovador. Portanto, esta é uma das grandes partes. E a equipa de Portugal está a trabalhar nisso, neste equilíbrio muito, muito sensível, muito delicado entre o que é feito de terra e o que é feito lá. E, claro, fazemos muitas simulações, mas na verdade ninguém sabe o que é que vai acontecer. Claro, e portanto há aqui esta, quer dizer, temos algumas, as pessoas vão ter ideias, vamos vendo será que isto funciona ou não funciona, mas pronto. Quando fala em catástrofe é obviamente para as pessoas da equipa, quer dizer, era o CubeSat ou perder-se a sonda, que são... há quanto tempo é que estão a trabalhar nesta missão? As pessoas, quando é que foi começada? Nós começámos em 2015, portanto isto é considerado uma missão muito ágil, isto é daquelas missões da ESA muito pequenas e portanto começámos em 2015 a trabalhar nisto e pronto. Neste momento nós gostamos em particular desta missão, porquê? Porque a GMV, o grupo multinacional GMV, é responsável de todo o sistema de guiamento, navegação e controle. O que quer dizer que nós fazemos esta parte do equilíbrio entre os comandos em terra e a bordo, portanto, a autonomia, mas quer dizer, mas trabalhamos em conjunto e estamos aqui, portanto, está tudo interligado, não é? Qualquer decisão que nós façamos aqui também tem impacto no resto. E, portanto, é mesmo fascinante estar a definir todo o subsistema. Claro, e pois isso vai permitir também adquirir mais conhecimentos para a vossa equipa, aprender com as grandes equipas internacionais que estão a trabalhar nisso, mas estava-me a dizer há pouco que a sonda vai ser lançada ou tem uma janela de lançamento em 2025, não é? E 24, portanto 24, nós achamos, estamos a tentar 24. Portanto são 9 anos pelo menos 9 anos a trabalhar numa missão que é considerada pela Agência Espacial Europeia uma missão ágil, rápida. 9 anos, está bem. Sim, não, é impressionante. E que de 3 em 3 anos é definido que se paramos, se interrompemos a missão ou se avançamos. Portanto, em 2019, no Conselho Ministerial da ESA, foi definido se avançaríamos ou não. E do nosso lado, a equipa portuguesa fica muito contente que Portugal contribuiu para avançar com esta missão. Claro. E, portanto, dá-nos esta oportunidade. Claro, e porquê que é essa pergunta de se avançamos ou não? É pela dificuldade técnica? É pelo custo? É pelas duas coisas? Em geral é mesmo pelo financiamento, infelizmente é pelas razões mundanas. O que é que nós achamos? É que estas tecnologias, que também é muito a nossa perspectiva, portanto, para além da ciência, a parte tecnológica, nós achamos que isto tem muita aplicação. Portanto, conhecer e testar estas tecnologias é muito importante para nós, porque cada vez mais vai haver aqui uma economia no espaço, na órbita terrestre. E, portanto, esta autonomia de controle, de piloto automático, de sondas a trabalhar na órbita terrestre, para nós também isto tem uma aplicação direta e é muito importante. Claro.
Teresa, temos aqui perguntas, vamos começar aqui também a ir intercalando algumas perguntas do público. Tínhamos aqui algumas da parte anterior dos incêndios e dos navios, mas que eu creio que foram respondidas. Estão aqui a perguntar estão aqui a perguntar naquela primeira aplicação em que a Itália e a Grécia escolheram. Não, porque é que o trabalho que foi pedido foi para monitorizar cidades na Itália e na Grécia e não no nosso país? Certamente nós temos cuidado com os lixos, não? Não, são os Estados-membros que escolhem, portanto, isto é são ativações e os Estados-membros é que escolhem. Portanto, aconteceu que Portugal não pedir. Nós, como digo, fazemos parte de um consórcio e, por exemplo, dou-lhe este exemplo, nós ainda não, por acaso, não trabalhámos ainda em incêndios em Portugal, por exemplo, e já fizemos incêndios um bocado pelo mundo inteiro, mas nunca nos calhou Portugal. Mas não fizeram cá, ainda não calhou. Fizeram desse incêndio de Monchique. Não, esse de Monchique também não foi feito por nós. Também não foi feito por vocês. Pronto, foram outras empresas da mesma área. Estão aqui também a perguntar, recebemos também uma pergunta sobre se é possível monitorizar os microplásticos para além dos grandes plásticos. Deve ser um bocadinho mais complicado. Não, eu não quero dizer nada que é impossível, porque amanhã vão-me provar que eu estou enganada, mas ao dia de hoje claro. Não, só com tecnologia espacial. Agora, o que pode haver aqui é combinações, porque mesmo quando eu falo nestes serviços, e também realçar isto, muitas vezes estamos a falar de combinação de sensores e de dados de vários sensores. Pois. Mesmo quando falamos do programa Copérnicos, o Copérnicos inclui, por exemplo, sensores marítimos, sensores no mar. E aí com os microplásticos já é possível a identificação. Pois, porque por vezes é preciso combinar dados que são obtidos no terreno com dados que são obtidos dos satélites, não é? Combinando os dois consegue-se tirar. Combinar, calibrar, validar, portanto há muitas interações entre as várias fontes de dados. Claro, porque imagino que isto seja pela luz que é refletida do plástico que está no oceano e, portanto, os microplásticos que estão lá dentro é capaz de ser mais complicado. Temos mais perguntas, estão aqui a perguntar: a missão da Hera tem alguma coisa a ver com a passagem do FT3 perto da Terra em 2024? Eu não sei o que é o FT3, peço desculpa. Deve ser um asteroide, eu também não conheço, mas se calhar imagino que seja um corpo que esteja a caminho da Terra. Portanto, só para dizer que no Sistema Solar há mais de 600 mil asteroides, só no Sistema Solar. E a caminho da Terra há de haver uns milhares. Portanto, nós todos os dias sofremos razias, às vezes de milhares de quilómetros, de asteroides. Portanto, o que nós temos, a Agência Espacial Europeia, o que faz é um seguimento do que eles chamam os NEOs, não? O Near Earth Object, portanto, os objetos potencialmente perigosos. Potencialmente perigosos, claro. Esses estamos sempre de olho neles, não é? Estão a ser monitorizados. Claro. Sim, mas é muito difícil perceber, porque são objetos que têm formas alongadas, formas que não são uniformes, e portanto é muito difícil perceber com precisão se estão de facto em trajetória de colisão ou não com a Terra. Pois. E se calhar são órbitas também mais irregulares ou mais podem alterar. Bom, eu ia perguntar aqui. Eu tinha aqui mais umas perguntas ainda para lhe fazer, mas vamos vendo as perguntas que nos chegam no chat do público. Se conseguem fazer a prevenção de incêndios, se conseguem detectar um fogo posto, deve depender da dimensão, e fazer a prevenção, quer dizer, penso eu que será ver em que condições é que é altamente provável haver um incêndio. A prevenção, por exemplo, nós conseguimos fazer prevenção, conseguimos, por exemplo, ver faixas de segurança que não estejam libertas. E isso nós podemos fazer. Portanto, há aqui uma área importante que podemos apoiar
quem faz a desmatação e a delineação das áreas, não é? Aqueles corredores de proteção de fogos e confirmar se estão limpos, se não estão limpos. Nós, através do espaço e com imagens ópticas, vamos imaginar nas fotografias, conseguimos, por exemplo, dizer esta área requer uma intervenção mais premente do que outra área que com a certeza está livre, e isto ajuda muito no planeamento das operações, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas que têm que se deslocar, ir lá e fazer a desmatação. Ir lá limpar, pois. Consegue-se ter uma perspectiva de cima, como há pouco também estava a dizer, relativamente às situações de emergência em que há uma catástrofe, uma coisa qualquer, e é preciso perceber em cima, visto de cima, quais são as estradas que estão livres e as que estão cortadas, por exemplo, e aí também é uma coisa que é mais simples ver de cima do que estar no terreno à procura numa área com certeza labiríntica. Estamos aqui a perguntar também se que em 2018 a NASA lançou 2 CubeSats em Marte, se houve algum dado que tenha ajudado ou que esteja a ajudar a construir estes 2 CubeSats que vão ser usados em Didymos. Sim, sem dúvida, foi uma das fontes de inspiração. Portanto, a NASA mostrou de facto que os CubeSats funcionavam no espaço profundo e, portanto, há aqui uma inspiração. Desconheço se há aqui uma troca de dados ou não, seguramente haverá. Claro. Aqui é uma área muito colaborativa. Bom, quer dizer que isto, no espaço como nas outras áreas científicas, as pessoas aprendem umas com as outras. Sem dúvida. E já agora, CubeSats são coisas que há universidades a fazer, portanto, lembrar aqui aos nossos jovens, se estiverem a ouvir-nos, que CubeSats, há grupos de universitários, estudantes universitários a planear e a fazer CubeSats, portanto, se calhar mãos à obra, não é? Viram aquilo, parece uma malinha. Não é assim nada de muito complicado, parece uma malinha, claro que não é assim simples, não é? Tem que ser... Mas o CubeSat é uma coisa interessante, porque são peças, não é? Chamamos de CubeSat, são peças normalizadas, portanto estamos a falar que cada cubo é um cubo de 10 cm de lado, com 10 cm cúbicos de volume, e o que há... E eu acho que acelerou imenso, por exemplo, a participação das universidades, porque existem peças já pré-feitas que se podem comprar. E, portanto, eu acho que para experiências é muito fácil, é muito fácil experimentar. Um bocado como o Raspberry Pi, a dada altura. Sim. Nós com o Raspberry Pi trabalhamos com os alunos e com os professores, damos cursos de formação sobre isso. Sobre CubeSats ainda não nos abalançámos, mas... Ainda, pois, será talvez uma coisa. Fazemos os CubeSats. Os CubeSats são os concursos para os jovens do ensino secundário, depois tem o concurso internacional da Agência Espacial Europeia e eles têm que fazer um satélitezinho em miniatura, que tem tudo o que um satélite deve ter, dentro de uma latinha de refrigerantes. Se calhar o CubeSat será um próximo passo para pensarmos. Bom, já que estamos à conversa assim sobre o espaço e as empresas portuguesas, porque estamos a ver que existem outras empresas também a trabalhar nestas áreas, tem sentido, do seu ponto de vista, que tem havido uma evolução nesta área? Sim, sem dúvida. Deixa-me começar. Para mim, a área de espaço em Portugal começa no ano 2000. Eu sei que há coisas antes, o POSAT foi lançado antes, portanto, eu sei que há antes, mas de facto eu acho que é a partir de 2000 e a adesão à Agência Espacial Europeia que se cria aqui um ecossistema. De facto, é um ecossistema muito focado no desenvolvimento de tecnologias e lá está, na participação e destas missões, destas aventuras. Mas durante muito tempo há aqui uma estagnação, não é? As empresas aprendem, crescem e a dada altura há aqui uma estagnação e um teto. Quando olhamos, ultimamente, para mim tem havido aqui muitas mudanças muito relevantes. Eu acho que Portugal quer e começa a afirmar-se enquanto nação espacial, portanto, desde logo a criação de uma lei espacial, depois a criação de uma estratégia nacional, uma agência espacial para implementar a estratégia. Portanto, eu acho que há grandes ambições e bem que estão a ser postas e para mim os próximos passos é continuar a progredir na cadeia de valor, tanto do ponto de vista da empresa, não é? Continuar a progredir na cadeia de valor e voar
voar. Portanto, precisamos de voar para experimentar, para cair, para falhar, para aprender, e isto é essencial. Isto é essencial. Voar nos dois sentidos, Teresa. Aqui neste caso é voar nos dois sentidos. É voar na imaginação e é voar por satélites à volta da Terra, por sondas, voar nesse sentido. Sim, mas também na parte, na Terra, porque para mim também uma grande parte do espaço, se não a maior parte, se calhar, é feita em Terra. E aí também a criação, portanto, o uso destas tecnologias espaciais e este potencial todo que tem, que eu acho que nós podemos usufruir melhor das tecnologias espaciais na Terra. Pois. Acho que também há aqui um caminho a fazer. Aproveitar melhor. Eu percebo, desde que estou na Ciência Viva, que tenho acompanhado um pouco esta área do espaço, eu via no início as empresas portuguesas aparecerem com um pequeno subcontrato, fazer uma peçazinha para uma coisa qualquer, que era uma grande empresa francesa ou alemã, ou assim que fazia. E depois fui vendo as pequenas empresas portuguesas a ganharem mesmo, serem parceiras em missões. E agora estou a assistir até a colaborações entre empresas portuguesas, porque algumas delas ainda são empresas pequenas, mas colaborações para irem, por exemplo, concorrer a grandes concursos da ESA. Portanto, dá-me a ideia que a ambição está a aumentar. Sim, e também o ambiente está-se a modificar. Portanto, antes havia de facto. O ERA é um bom exemplo. Portanto, o ERA é uma missão mais pequena, e missões pequenas permitem que empresas mais pequenas, talvez possa dizer isto, tenham mais preponderância e possam fazer coisas mais interessantes. Portanto, eu acho que também o New Space também vem trazer isso, vem trazer uma maior acessibilidade às coisas e ao baixar o preço, então, uma massificação. Muitas vezes fala-se a democratização do espaço. Claro. Eu acho que é um bocadinho isso. Também. Aqui, para quem nos ouve, o New Space é o novo espaço, que é uma nova tendência em fazer aplicações para o espaço e satélites e lançadores, mas de menor custo, mais ágeis e que só são permitidos naturalmente com as tecnologias que agora existem, que não existiam há 50 anos. Já que estamos ainda à conversa, há outra coisa também que eu gostava de comentar consigo. A Teresa é diretora de espaço de uma empresa portuguesa de espaço. Isto lá fora não existe muito, pois não? Mulheres assim em cargos diretivos nas empresas de espaço, não é vulgar vermos fora de Portugal? Não, e infelizmente mesmo nas equipas. Portanto, estamos a falar de um ambiente que ainda é muito, muito masculino. Portanto, isso é uma das áreas que também tentamos mudar. Portanto, ainda estamos a falar de um ambiente muito masculino nas equipas, nas direções, claro que sim, ainda mais. Mas isto faz parte, na minha opinião, onde nós mudamos isso é exatamente na educação, na formação, e é todo este trabalho que vocês fazem, que para mim é absolutamente essencial. Para mim está relacionado não com o espaço em si, porque o espaço é de facto uma área, um setor multidisciplinar, mas tem a ver com as mulheres ou as raparigas no STEM, não é? Ciências, tecnologias, engenharia e matemática. E que não se Portanto, não se vêem nesta área por nenhuma razão especial, cultural talvez. Sim. Nenhuma razão. Nós celebramos há pouco o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência e eu verifiquei por acaso na vossa página web que vocês também celebraram e que mostraram isso. Achei interessante ver que também existe preocupação nessa área. Que mensagem é que a Teresa quereria deixar aqui às jovens que queiram enveredar por esta carreira? Espero que muitas delas nos estejam a ouvir, senão depois às vezes voltam e veem a gravação. Que mensagem é que quer deixar para estas jovens? Portanto, a minha mensagem principal é venham para a área de STEM, venham estudar a área de STEM e depois posteriormente e naturalmente virão com certeza para a área de espaço. De facto, eu acho que é uma área que é de facto fascinante, trabalhar com tecnologia. Em termos de empregabilidade, se calhar é das áreas que têm das maiores taxas de empregabilidade. É uma área multidisciplinar, é fascinante, portanto, eu acho que, quer dizer, neste momento eu trabalho muito e participo muito nas ações de recrutamento, tento divulgar, e a verdade é que não só recebemos poucos
poucos currículos para o que gostaríamos de receber, como a maior parte são de facto masculinos, e portanto ainda não estamos no lugar onde eu gostaria de estar, de paridade. Temos que fazer mais, temos que fazer mais, melhor. mostrar mais aos jovens, rapazes e raparigas, já agora, que estas são as áreas promissoras, são áreas com emprego e que precisam de gente criativa e inovadora, como eles são em geral. Já agora, se calhar parava aqui, depois poderemos ainda ver se existem mais perguntas a chegarmos, porque vamos ter que introduzir o que eu chamo o minuto do professor, os minutos professor. A Ciência Viva trabalha muito com professores e esta colaboração que nós temos com a Agência Espacial Europeia, que é o ESER Portugal, portanto, tem um público-alvo muito importante de professores, porque são eles os grandes multiplicadores depois nas escolas, são eles que nos vão fazer surgir estes rapazes e raparigas que a indústria espacial precisa. E então eu vou pedir aqui à minha colega Adelina Machado para, no que eu chamo o Minuto Professor, nos apresentar aqui alguns recursos que eles poderão utilizar em sala de aula para falar destas matérias que nós tivemos hoje aqui a discutir, que estamos aqui a falar. Ora, boa noite, espero que me estejam a ouvir. Obrigada a Teresa, que realmente é fascinante falar e ouvi-la falar. E é assim, caros colegas professores que nos estão a ouvir, temos um trabalho para casa. Também temos um TPC, que é tornar os nossos jovens, portanto, adeptos desta área, rapazes e raparigas, e encher aqui a GMV e outras empresas cheias de currículos. Portanto, vamos dar aqui um abanão às nossas aulas para que isto aconteça, brevemente. E é isso que temos estado a trabalhar. Eu vou partilhar aqui, muito rapidamente, o meu ecrã. Ok, penso que já estão a ver, e vou dar aqui uma sugestão de algumas fichas de trabalho e recursos que estão na página do E0 e que me parece que são importantes. Portanto, para o primeiro ciclo do ensino básico, a importância dos satélites na observação da Terra, e parece-me que de todas portanto, todas as coisas que a Teresa hoje falou, realmente os satélites podem ser utilizados em imensas áreas diferentes, mas interessa que os nossos alunos saibam pelo menos identificar algumas das áreas pelas quais são muito importantes. E realmente esta ficha tem uns exercícios práticos muito interessantes que os alunos podem utilizar conjuntamente com os professores, obviamente. Já para o ensino secundário, temos aqui o exemplo de uma aplicação dos satélites, mas, tal como a Teresa disse há pouquinho, esta aplicação é, no fundo, uma combinação com instrumentos de medidas locais e, portanto, parece-me que é extremamente importante. Isto é só um exemplo, nós temos muito mais. E, obviamente, para os mais pequeninos, o nosso amigo Paxi também nos mostra a importância dos satélites na exploração do sistema solar. E, finalmente, uma para o ensino secundário, esta sim é mais para a área da engenharia, da física, que é como funcionam os satélites. E para a realização desta ficha é necessário aqui este aparelhómetro, que é um espectrómetro de alta refletância, que a maior parte das escolas não tem. E dizem vocês, então como é que a gente faz? Obviamente que a resposta é muito, muito rápida, pedem emprestado. Aonde? Ao ESE Portugal e ao Ciência Viva. O que é que têm que fazer para isso? Uma ficha de um plano de aula, dizer para o que é que querem e está resolvido o problema. A gente empresta para todas as escolas do país. E onde é que podem encontrar mais recursos? exer.pt e o mail também está aí, exerportugal@cienciaviva.pt. E acabou o meu minuto para os professores. Ana, a emissão é tua. Estás mute.
Ana, eu peço desculpa, mas não se ouve. Eu acho que está muted ainda. Peço desculpa, eu estava muted, já estou, peço desculpa. Portanto, eu estava a dizer que são recursos educativos que tanto podem ser usados por professores como podem ser usados também pelos pais que agora têm os filhos em casa. Portanto, estão todos disponíveis na nossa página web, podem ser descarregados e podem trabalhar com eles. Já agora, aquele último que tinha aqueles aparelhinhos que podem pedir emprestados ao Ciência Viva, tem a parte, o objetivo é as crianças perceberem a ligação entre uma imagem de satélite, mapeada com cores, geralmente cores falsas, e a radiação que é emitida por uma coisa qualquer. Portanto, vocês podem pôr água quente e água fria, ou porem folhagem verde, ou folhagem seca, e perceber que aqueles aparelhinhos vão medir a luz refletida e que essa luz é diferente. E é assim que nós, analisando com os espectrómetros que estão nos satélites, com muito mais definição, obviamente, conseguimos saber o que é que se passa cá embaixo na Terra, pela luz refletida. Teresa, não sei se quer comentar mais alguma coisa, estamos mesmo a acabar, temos 4 minutos, podemos ver se temos ainda algumas perguntas, se não, podemos concluir. Já deixou aqui uma mensagem para os rapazes e raparigas que queiram trabalhar nesta área. Já vimos que isto é um setor muito masculino, portanto precisamos que mais raparigas venham para esta área. Existem empregos muito desafiantes e bons trabalhos, portanto precisamos de gente. Teresa, quer comentar mais alguma coisa? Não, era isso da minha parte, quer dizer, eu podia ficar aqui a falar mais 2 horas, mas acho que a dada altura temos que acabar. Temos que acabar em algum sítio. Quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez. Toda a noite. Sim. Só para terminar, já agora agradecemos à Teresa muito por esta participação e não só, também pela participação excelente que ela faz sempre, todos os anos, no Espaço Vai à Escola. O Espaço Vai à Escola é uma iniciativa do ESER Portugal em que as escolas podem pedir para ter um especialista de espaço, um engenheiro de uma empresa ou um cientista ir à sua escola falar sobre espaço, sobre temas do espaço, sobre a sua carreira, sobre a sua profissão. A Ciência Viva tem procurado fazer isto de forma muito dinâmica, ir aumentando, ir diversificando os temas. Começámos muito por temas da astronomia, mas cada vez mais vemos que estes temas também ligados às aplicações do espaço que as empresas permitem trazer às escolas estão a ser cada vez mais procurados e, portanto, estejam atentos na próxima Semana do Espaço a pedir estes temas. Para já vamos ficar por aqui. Teresa, muito obrigada. No próximo Espaço à Quarta vamos falar sobre alterações climáticas, sobre as mudanças que estamos a verificar justamente com o auxílio dos satélites e de outros instrumentos que estão em terra, que nos permitem ir monitorizando o clima e acompanhando e saber, como já temos satélites no espaço já há bastantes anos, podemos ir acompanhando como é que essas variações estão, como é que as médias estão a evoluir e como é que o clima da Terra está a ser alterado. Portanto, fiquem atentos, o Espaço à Quarta é muito fácil, é na quarta-feira de cada mês. Boa noite e muito obrigada.